Conselheiro capaz. Capítulo 1. O cristianismo e a psiquiatria na atualidade. No primeiro dia de aula de um curso de psicologia dado na Universidade Johns Hopkins, uns 20 anos atrás, um professor sentou-se em sua mesa e ficou quieto, lendo o jornal da manhã. O sinal tocou, mas ele nem pareceu notá-lo. Depois passou a ler audivelmente os cabeçalhos dos artigos da primeira página. Eles punham em poucas e grandes letras difíceis problemas mundiais. Falavam de atos desumanos praticados por homens contra seus semelhantes e, de modo geral, pintavam o típico quadro sensacional de primeira página que se pode ver diariamente. Em dado momento, ele ergueu o olhar e disse: "O mundo está em confusão." O restante do período de aula, ele o passou explicando como a psicologia é a esperança do mundo para pôr-se em ordem. Mas as manchetes dos jornais não melhoraram. O crime está aumentando, nossas ruas tornaram-se inseguras, há tumultos e excessos em nossas cidades, e os sanatórios, a despeito dos tranquilizantes, são ainda um grande negócio. Como questão de fato, a psiquiatria, essa filha ilegítima da psicologia que historicamente fez as mais grandiosas autopromoções, está metida em sérios problemas. A psiquiatria anda aproblemada. Eminentes psiquiatras ficaram desiludidos. Em 1955, a Associação Psiquiátrica Americana promoveu um simpósio sobre o progresso da psiquiatria. Eis o tipo de afirmações que apareceram nos relatórios publicados. A psicoterapia hoje está quase tão desnorteada como estava há 200 anos. Num discurso proferido perante a referida associação no ano seguinte, 1956, Percival Bailey disse: "Poucos foram os problemas resolvidos pela grande revolução na psiquiatria." A gente fica perguntando até quando os encanecidos erros de Freud continuarão empestando a psiquiatria. Os pacientes que não obtiveram recuperação depois de anos de análises e de milhares de dólares gastos também andam fazendo perguntas sobre os arrogantes alardes da psiquiatria. Alguns que pioraram começam a suspeitar que muitos de seus problemas são iatrogênicos ou introgênicos, isto é, induzidos pelo tratamento. J. Eysenck, diretor do Departamento de Psicologia da Universidade de Londres, escreveu há pouco: "O sucesso da Revolução Freudiana parecia completo. Só uma coisa andava mal: os pacientes não obtinham melhora nenhuma." Berelson e Steiner, em seu livro Human Behavior, An Inventory of Scientific Findings, Comportamento Humano, Inventário das Descobertas Científicas, que é um apanhado do progresso das ciências do comportamento em nossa época, dizem: no tratamento quer da neurose, quer da psicose, não há provas de que a psicoterapia seja mais eficiente que
o aconselhamento médico geral. Geralmente, a terapia produz melhores resultados em pessoas jovens, bem nascidas, bem instruídas e não gravemente enfermas. Até mesmo jornalistas populares chegaram, por fim, a tomar ciência da recente desilusão com a psiquiatria. Em artigo publicado em This Week Magazine, de 18 de setembro de 1966, sob o título de Adeus a Freud, Leslie Lieber conclui: outrora refugiando em promessa, a psicanálise hoje parece que mal chega a merecer os milhões que dissipamos anualmente com ela. Nos Estados Unidos, há aproximadamente 18 mil psiquiatras contra cerca de 484 na França e 1.000 na Itália. E 9% dos que ocupam os postos de escuta ao lado do famoso sofá de análise são psicanalistas. Muitos desses médicos e clientes começaram a examinar os resultados. Será que os benefícios da psicanálise compensam as horas de torturante autoexame, os anos de penosa investigação, os $25 mil mais ou menos gastos para o tratamento completo? Em suma, será que a psiquiatria e a psicanálise valem os bilhões que os americanos despendem com elas em um ano? A verdade é que não somente quase inexistem o dramático domínio da situação e a cura, mas também milhares e milhares que gastaram milhões e milhões não estão nem um pouco seguros de que estejam um átomo sequer menos neuróticos do que estavam antes de começarem sua fatigosa marcha para o sofá do psicanalista, 5 vezes por semana, pagando $25 por sessão. Contudo, muito mais significativa do que o gradativo desengano dos pacientes é a deserção por atacado dos próprios analistas que fogem do redil freudiano. Muitos médicos estão agora levantando agudo desafio à tese de que são necessárias longas e profundas escavações do subconsciente. Citando o Dr. H.J. Eysenck, Lieber prossegue: Os estudos mostram que dos pacientes que gastam mais de 350 horas no divã do psicanalista em busca de melhora, 2 em cada 3 mostram algum progresso depois de certo número de anos. O que estraga essa aparente vantagem, porém, é que a mesma porcentagem obtém melhoria sem análise ou sob os cuidados de um médico comum. Como questão de fato, essa mesma proporção, 2 em cada 3, melhoraram em sanatórios 100 anos atrás. Os pacientes melhoram independentemente daquilo que se lhe faz. Desafortunadamente, o analista muitas vezes interpreta a melhoria como resultante do tratamento ministrado por ele. Não o molesta o fato de que outra gente utilize outros métodos com igual efeito: hipnose, choque elétrico, banhos frios, imposição de mãos, extração de dentes para remover focos de infecção, sugestão, pílulas de engodo, confissão e oração. Mas Lieber ainda não dá por acabada a coisa. Outro dissidente é o Dr. Thomas
Azaz, professor de psiquiatria na Universidade do Estado de Nova York, no Centro Médico da Região Norte, e autor do livro The Ethics of Psychanalysis, Ética da Psicanálise. Para citar Zaz, os adeptos da fé exagerada empregam-no como cobertura de ilusão para ocultar feias realidades. Assim, quando lemos nos jornais que o alcoolismo e o tarado sexual ou vândalo estão recebendo cuidados psiquiátricos, ficamos certos de que o problema está recebendo a atenção devida e o despachamos de nossas mentes. Eu protesto que não temos direito de isentar-nos tão facilmente assim da responsabilidade. Parece pouco questionável, pois, que se requer muita reconsideração, e os cristãos devem estar na vanguarda entre os que se engajam nessa tarefa de repensar a ética freudiana. Uma realização que deveria ser creditada ao freudismo é o seu papel de liderança que ele vem desempenhando no atual colapso da responsabilidade na sociedade americana moderna. Outra consiste nas contribuições de Freud aos pressupostos fundamentais da nova moralidade. Freud, tomando a deixa de Charcot, sob quem estudou em França, adotou e popularizou modos de encarar as dificuldades humanas de acordo com o modelo médico. Anteriormente a essa época, as pessoas mentalmente enfermas eram examinadas como pessoas que se fingiam doentes para evitarem deveres, e não como pacientes. O tal modelo médico difundiu-se amplamente nos últimos tempos, graças, em grande parte, à propaganda que utiliza expressões típicas como doença mental e saúde mental. Esse modelo disseminou-se com tanto êxito que, em grande maioria, nossa sociedade ingenuamente crê que as causas radicais das dificuldades a que se aplicam os psiquiatras são de fato doenças e enfermidades. Henry Milt, diretor da Informação Pública da Associação Nacional Pró-Saúde Mental, num panfleto intitulado Como Tratar os Problemas Mentais, dá um típico exemplo dessa espécie de propaganda quando diz: compreensão e simpatia daquela que você dá a uma pessoa quando está padecendo moléstia física, igualmente é o que o doente mental precisa receber. Prossegue ele: você lhe faz concessões porque sabe que ele está doente, que ele não pode evitar sua doença, que precisa de sua simpatia e compreensão. A pessoa que sofre um problema mental também está enferma e, na maior parte dos casos, tampouco o pode evitar. A ideia de Milt é que não há maior razão para sentir vergonha de uma doença mental do que de catapora ou sarampo. A extensão em que a ética freudiana permeia o pensamento contemporâneo pode ver-se em sua influência sobre a mentalidade relativa ao crime. Houve quem culpasse Dallas, em vez de Oswald, pela morte de John Kennedy, quando Charles Whitman, do alto de uma torre no Texas, eliminou com um rifle inocentes transeuntes. Muitos disseram que a sociedade devia ser considerada culpada desse ato. Quando um imigrante jordaniano assassinou o senador Robert F. Kennedy, a televisão encheu-se de acusações dirigidas ao público americano.
Já o assassino mesmo não é mais considerado responsável. Ele não podia evitá-lo. É a frase que se tornou bem popular desde Freud. Mas Richard T. Lapierre denuncia: os psiquiatras vêm tentando embotar, se não extrair mesmo, os dentes da lei. E isto se apoia na presunção caracteristicamente freudiana de que é perfeitamente natural que o criminoso haja como age e que é completamente isentado a sociedade levá-lo a julgamento por manifestar personalidade antissocial. A ideia de que é doença a causa dos problemas pessoais vicia todas as noções da responsabilidade humana. Este é o ponto crucial da questão. As pessoas já não se consideram responsáveis pelos seus erros, pelos erros que cometem. Dizem que seus problemas são halógenos, gerados doutrem, e não autógenos, gerados em si mesmos. Em vez de assumirem responsabilidade pessoal por sua conduta, culpam a sociedade. É fácil lançar a culpa sobre a sociedade, porquanto o que é da responsabilidade de todo mundo não é responsabilidade de ninguém. Mas até a sociedade escapa da responsabilidade. Nossa sociedade está doente, diz o povo. Outros culpam especificamente a avó, a mãe, a igreja, o mestre escola ou algum outro indivíduo específico por suas ações. A psicanálise freudiana acabou virando uma expedição arqueológica num rumo ao passado, em que se dá busca a outros sobre quem lançar a responsabilidade pelo comportamento do paciente. A ideia básica consiste em descobrir como é que os outros o danificaram. Procurando desculpar e transferir a culpa, a psicanálise é uma extensão do problema que pretende resolver. Não deve ser difícil ver que o remate dessa ênfase é a irresponsabilidade e que muitos problemas domésticos e mundiais estão diretamente relacionados com ela. A acusação feita pelo Dr. Elton Trueblood não parece suficientemente forte. Fica minado todo o alicerce da responsabilidade. Com o desenvolvimento natural dessa ênfase, a disciplina paterna demonstrou-se isto, para citar apenas uma das consequências. Richard T. Lapierre escreveu que o conceito de Karen Horney da necessidade de segurança tornou-se central no pensamento dos psicólogos clínicos e pediatras. O indivíduo postulado por ela é um organismo por natureza excessivamente delicado. A menos que a sociedade a que pertence o trate com a máxima consideração, seu senso de segurança é posto em perigo e ele se torna neurótico. Os pais temem que, se de fato os acontecimentos do passado de alguém podem causar-lhe futuras dificuldades psicológicas, eles correm o risco de prejudicar a vida de seus filhos por prováveis choques traumáticos sentidos durante a aplicação de métodos disciplinares. Desta maneira, foram abandonadas em grande medida as injunções bíblicas e provérbios acerca do castigo corporal. A ênfase permissiva de Dewey, conforme a qual foi educada a presente geração, encaixa-se lindamente no conjunto total freudiano. Há outro mal decorrente do modelo médico.
Doenças e enfermidades são frequentemente misteriosas, principalmente para o leigo. As moléstias provém de causas externas e as doenças graves têm que ser curadas de fora por outra pessoa, o especialista. A pessoa enferma se sente desamparada e assim volta-se para o médico. O médico, como a moléstia que invadiu o paciente, resolve de fora o problema. Dessa maneira, o desamparo, o desespero e a irresponsabilidade pessoais são os resultados naturais do modelo médico. Se os problemas vividos por uma pessoa são basicamente problemas de enfermidade e doença e não de comportamento, não há esperança para ela a não ser que haja remédio ou terapia aplicável a seu caso. Não havendo cura médica para gente que esteja sofrendo, essa gente vai ficando cada vez mais desesperada. O caos ético e o desamparo resultantes se veem nas expressões da disposição de ânimo de nossos dias. A canção popular moderna que abaixo transcrevemos, de Anna Rousseau, por exemplo, caracteriza a época em que vivemos. Notem-se especialmente os 2 versos finais. Procurei meu psiquiatra para ser psicanalizada, para ver porque matei uma gata e deixei meu pobre marido com seus 2 olhos machucados. Num divã me fez recostar para ver o que em mim achar. Eis aqui o que lentamente extraiu do meu subconsciente. Quando eu tinha só 1 ano, a minha mãe me agrediu porque escondeu num baú minha boneca de pano. Esta é a razão, com certeza, porque vivo em bebedeiras. Quando eu tinha só 2 anos, vi meu pai beijar um dia a empregada. Então fiquei sofrendo de eleptomania. Quando eu estava com 3 anos, os sentimentos que eu tinha para com os meus irmãos eram sempre ambivalentes. Essa é a razão suficiente pela qual, com minhas mãos, envenenei os meus amantes. Mas agora sou feliz, embora ache muita graça que a lição aprendi bem. Sempre existirá alguém culpado do mal que eu faça. Adaptado. Thomas S. Szasz faz esta cortante observação. Argumentar que todos os homens, mesmo os classificados como paranoicos, devem ser tratados com seriedade como seres humanos responsáveis é como profanar a bandeira psiquiátrica. Tal argumento é um desafio aberto a um dos maiores dogmas da psiquiatria como instituição social, a saber que as ações das pessoas mentalmente enfermas, assim chamadas, não devem ser levadas muito a sério, no sentido de serem elas consideradas responsáveis pelo que fazem. Não é de admirar, pois, que a revista Look, numa reportagem que ocupa 21 páginas, dê o seguinte designativo à psiquiatria: ciência transtornada. Não faz muitos anos, 1965, este autor assistiu a um instituto de saúde mental para pastores. Entre os preletores havia um capelão de um sanatório do governo. Dou aqui um resumo de sua palestra. Primeiramente, é pouco o que vocês, como ministros, podem fazer pelas pessoas acolhidas num hospital para tratamento mental. Em segundo lugar,
O que vocês podem fazer é dar apoio ao direito que o paciente tem de sentir-se lesado por outros. Em terceiro lugar, é importante compreender que, numa instituição de saúde mental, as pessoas que estão sob o peso de alguma culpa não estão mais ao alcance das censuras dos de fora. A pressão foi aliviada e, dessa maneira, elas tranquilamente perdem sua culpa e passam bem. Em quarto lugar, temos que considerar as pessoas abrigadas em sanatórios não como violadores da consciência, e sim como vítimas da sua própria consciência. Finalmente, quando observamos seu comportamento irregular, temos a impressão de que é pecado, mas não é. O paciente não é realmente responsável por suas ações, não pode evitar o que faz, está doente, com frequência ele se culpa por aquilo que não pode evitar, por aquilo que não constitui culpa sua, e esta é a causa de seus problemas. Consequentemente, a má conduta, como algo merecedor de condenação, é tabu num sanatório psiquiátrico. A perspectiva religiosa comum, que focaliza a responsabilidade, a culpa, a confissão e o perdão, não é válida em tal lugar. A consciência dos pacientes já é suficientemente severa. Essas pessoas são moralmente neutras. Tudo o que podemos fazer é agir como ventiladores para arejá-las. Este sumário, que cita literalmente partes do discurso do capelão, expõe sucintamente, como qualquer outro, o parecer institucionalizado rodierno. Cada um dos pontos aludidos será posto em discussão neste livro. A teoria e a terapia freudianas. Como é que tudo chegou a esse ponto? Qual a sua base? A resposta está nos fundamentos da teoria e da terapia freudianas. Freud via o ser humano como retalhado por dentro. O homem, dizia ele, tem necessidades, impulsos ou energias primitivas e básicas que procuram expressar-se. A estas, Freud dava o nome de id, sexo e agressão. Mas há também no homem o superego, mais ou menos o equivalente ao que mais frequentemente é chamado consciência. Os pais, a igreja, os professores, etc. injetam no indivíduo o superego por meios sociais. No sistema freudiano, o superego é o réu. De acordo com Freud, o problema dos doentes mentais consiste numa excessiva imposição social de superego. Uma consciência supersocializada é demasiado severa e demasiado rigorosa. Os mentalmente enfermos são vítimas do superego. O ego, terceira unidade do ser humano, é o arbítrio. É o árbitro, ou ser consciente. Aparece um conflito quando o id deseja expressar-se, mas é frustrado pelo superego. As necessidades primitivas procuram expressão, mas o superego, estando no limiar, bloqueia o id, impedindo sua expressão na vida consciente do indivíduo. Essa batalha, travada no nível do subconsciente, é a fonte das dificuldades do indivíduo. O nível em que opera o ego é completamente diverso daquele em que operam o id e o superego.
O ego funciona no nível da responsabilidade, ao passo que o id e o superego funcionam no nível da irresponsabilidade. Quando o id é reprimido pelo superego, a pessoa em conflito experimenta o que Freud chama de sentimentos de culpa. Entretanto, os sentimentos de culpa não são sentimentos nascidos de uma culpa real, desde que seu sentimento de culpa é falso. O indivíduo não tem por que confessar o seu pecado, conforme o indicou o capelão antes, ou de que necessita livrar-se da falsidade. Assim sendo, de modo o mais natural possível, a terapêutica consiste em levar a pessoa a sentir-se bem pela eliminação da falsa culpa. O terapeuta consegue isso tomando posição junto do id contra o superego. Procura enfraquecer, diluir e derrotar o superego até que este pare de fazer suas exigências, que são causadoras de vítimas. A ventilação, arejamento dos sentimentos reprimidos, faz parte desse processo. E a ressocialização de conformidade com padrões razoáveis e realistas é a outra parte, que também se reveste de crucial importância. A terapia de Albert Ellis, evidentemente, representa uma aplicação moderna desses princípios. Na AAP Tape Library, volume 1, intitulado Loretta, Ellis chega ao clímax de uma entrevista com um forte ataque dirigido à sociedade, à consciência de Loretta. Ele ameaça que ela jamais ficará livre do tratamento, a menos que elimine seus valores morais. Vejam-se os seguintes excertos. O seu problema concreto é que você tem um monte de coisas que eu chamo de obrigações, deveres e imposições. A questão principal, como já lhe disse, é que, em minha opinião, você criou uma porção de obrigações, deveres e imposições que, infelizmente, lhe foram ensinadas quando você era muito nova. Seu pai, sua mãe, sua igreja é que lhe ensinaram essas coisas. Mas se você não tivesse acolhido esse conceito do dever que desgraçadamente está a ponto de acabar com você, então você não estaria crendo no que crê e não sofreria perturbação alguma. Depois de uma objeção levantada por Loretta a esse ataque, Ellis fala com ela nestes termos: bem, você tem todo o direito de pensar assim, mas infelizmente, enquanto for esse o seu pensamento, você vai ficar neste sanatório. Agora, quando você mudar sua maneira de ver, poderá sair. Loretta, opondo-se ainda com firmeza, replica triunfante: pois bem, enquanto houver ar-condicionado, não será tão ruim assim. Depois de ler este verdadeiro fogo de barragem lançado contra o sistema de valores de uma cliente, fica-se espantado ao ver a incrível ingenuidade com que um cristão conservador escreve angelicamente: o pastor dá conforto ao cristão e o psiquiatra dá-lhe a necessária terapia, sem que entrem ambos em conflito. Esse tipo de delimitação de papéis não é um fenômeno isolado. Se Eliot
Eliphor McLachlan, C. Eliphor McLachlan escreveu: poder-se dizer que a psiquiatria olha para o passado e tenta pesquisar e desfazer todos os erros e problemas do passado. A religião olha para o futuro, aponta para o que pode ser após terem sido encontrados e anulados os erros e problemas do passado. E Mansell Patson afirma confiante: as crenças religiosas do terapeuta e do paciente não são os fatores de importância crucial na psicoterapia. O importante é como o terapeuta manuseia suas crenças e as do paciente. No Baker's Dictionary of Practical Theology, que contém as mais recentes compilações de ensaios conservadores, com frequência, posto que não de maneira exclusiva, pode-se encontrar essa bifurcação. Considera-se o ministro limitado em seu treinamento, em suas capacidades e nos instrumentos de que dispõe, devendo conceder e ceder os casos ao psiquiatra. Em resumo, ele não é considerado componente para dar aconselhamento. Não é considerado competente para dar aconselhamento. Parece que nunca foi levantada esta questão. A psiquiatria é disciplina válida? Se a ideia de Freud fosse correta, a saber, a ideia de que problemas surgem sempre que o id tenha sido reprimido por uma consciência ou superego demasiado exigente, então nossa época deveria ser caracterizada por boa saúde mental, amplamente difundida, ao invés de ser o que é, uma época de problemas pessoais em número sem paralelo. Deveria ser porque os nossos dias são permissivos e não repressivos. Se já houve algum tempo em que a tampa da pressão foi retirada, em que se desenvolveu ampla e franca rebelião contra a autoridade e a responsabilidade, esse tempo é o nosso. Contudo, multidões sem precedentes estão aproblemadas. Se o freudismo estivesse certo, o povo mais imoral, ou no melhor dos casos, o mais amoral, deveria ser o mais sadio. Mas os fatos mostram que o oposto é o que sucede. As pessoas que estão nos sanatórios psiquiátricos e as que buscam aconselhamento invariavelmente estão metidas em grandes dificuldades relacionadas à moral. Dificuldades morais nem sempre têm a ver com violações sexuais. Estas são apenas um aspecto. Imoralidade de toda a espécie e responsabilidade com Deus e os homens, isto é, a quebra dos mandamentos de Deus, acham-se predominantemente entre as pessoas que têm problemas pessoais. A revolução na psicologia. Mas está fermentando uma revolução mormente restrita ainda ao campo da psicologia. Há um número crescente de cidadãos jovens e vigorosos que começaram a pôr em dúvida as ideias tradicionais de Freud e Rogers. Dentre os nomes alinhados dentro desse movimento, posso mencionar Steve Pratt, William Glasser, J.L. Harrington, William Maynard, Perry London e O. Robert Moore. O último da lista é o chefe oficioso do movimento.
A essência do ataque dirigido por esse movimento contra o sistema institucionalizado pode ser resumido em breves palavras. O novo movimento é antiteticamente oposto à formulação freudiana da irresponsabilidade. Com efeito, Moore indaga se podemos substituir o modelo médico por um modelo moral. Thomas Szasz, em seu livro The Myth of Mental Illness, o mito da doença mental, responde que sim. Na tradição de Henry Stark Sullivan, Szasz intitula sua psiquiatria de teoria da conduta pessoal. Os advogados da revolução insistem neste ponto. Devemos continuar falando do id reprimido? Replicam que não. Em lugar disso, declaram eles, é tempo de falar do superego, consciência suprimido. Dizem mais, havemos de procurar remover os sentimentos de culpa, isto é, a falsa culpa? Nunca. Ao contrário, devemos reconhecer a culpa como algo real e lidar diretamente com ela. A culpa psicológica é o modelo de ser, é o medo de ser posto às claras. É o reconhecimento a que chega a pessoa de que violou os seus padrões. É o pesar por não ter agido como sabe que deveria agir. Além disso, eles insistem em que a ventilação dos sentimentos tem que ser substituída pela confissão do erro cometido. Não estarão falando mais de problemas emocionais, mas de problemas de conduta. Afirmam que a expressão doença mental deve ser substituída por palavras que indiquem comportamento irresponsável. Gente antes vista como fugitiva da realidade agora é considerada como procurando evitar ser descoberta. Os revolucionários, naturalmente, recusam-se a pôr-se ao lado dos desejos, mas antes fazem todo o empenho para colocar-se ao lado dos deveres. O novo movimento não pode ser posto de lado levianamente. A terapia, a palavra é incoerentemente mantida pela maioria deles. Aplicada por aqueles que esposam a nova ideia, tem alcançado dramático sucesso. Em contraste com os fracassos freudianos. J.L. Harrington, por exemplo, num hospital de Los Angeles, trabalhou com 210 pacientes varões no prédio 206. O prédio 206 era o fim da picada. Toda a esperança para aqueles homens se esgotara. Muitos nem sequer podiam cuidar das suas necessidades mais elementares. Anteriormente, a média de altas desse edifício era de apenas 2 por ano. Depois de um ano de realização do programa baseado na responsabilidade, dirigido por Harrington, 5% ou 5 homens puderam deixar o hospital. Ou 75 homens, está meio apagado. Puderam deixar o hospital. Para o ano seguinte, Harrington previu a alta de 200, isto é, quase que o total esvaziamento do prédio. Glazer, na escola pública feminina de Ventura, Califórnia, mostrou êxito à razão de 80%. Com difíceis sociopatas num programa estruturado à base de responsabilidade total. Por êxito, Glazer quer dizer nenhuma recaída e nenhuma futura violação da lei.
O presente escritor pôde ver de primeira mão os rápidos e dramáticos resultados do programa de Moore no Illinois. Freud, inimigo não amigo. Freud abriu oficialmente seu consultório no domingo da Páscoa para uma pessoa para quem toda a ação tem significado, por mais oculta ou inconsequentemente que seja. Seguramente esse ato praticado abertamente deve ser visto como simbólico. Que Freud pouco respeitava a religião em geral, e menos ainda o cristianismo em particular, é fato reconhecido historicamente. Ele se dizia judeu completamente ímpio e irremediável pagão. Quando criança, alguns pseudo-cristãos fizeram cirandar seu pai e enlamearam sua roupa. O ancião não reagiu. Freud ficou envergonhado, achando que seu pai deveria ter enfrentado os outros. Jurou que algum dia acertaria as contas. Alguns acham que a psicanálise foi a arma que ele usou para isso. Nos seus livros Moses and Monotheism, The Future of an Illusion e Totem and Taboo, Moisés e o monoteísmo, o futuro de uma ilusão e totem tabu. Freud dedica outro tratamento à religião. Para ele, o cristianismo era uma ilusão que deveria ser eliminada. Como todas as demais religiões, era um sinal de neurose. Ele ensinava que a religião nasceu do medo que o homem primitivo sentia do grande universo que o circundava e que ele não podia dominar. De início, não havia algo assim como escrúpulos morais. Mas visto que cada um queria seguir seus próprios desejos, instintos, houve luta entre os homens que queriam fazer as mesmas coisas. A bem da sobrevivência, os homens viram que era necessário conviver e cooperar uns com os outros. Desse modo, a moralidade resultou do crescimento da sociedade, que só podia subsistir mediante a adoção de códigos de conduta. A consciência, superego, foi construída porque as violações do código eram severamente punidas pelo povo. Eventualmente, se disse que o código era sancionado por um deus ou deuses, ganhando assim o código moral maior estatura. A religião pertence à infância da raça. O homem precisa crescer e sair da infância, o que significa deixar a religião. Ele chama as narrativas bíblicas de contos de fadas. Afirmava que a religião foi inventada por atender às necessidades humanas. Quando uma pessoa cresce, já não precisa mais da religião. Antes de adotar os princípios de Freud, os cristãos devem conhecer estas pressuposições freudianas básicas, subjacentes a tudo quanto ele escreveu. Uma possível objeção é que os que se opõem a Freud criaram um novo Judas, a saber, o próprio Freud. Em lugar da sociedade ou de membros específicos da sociedade, Freud veio a ser o menino mau que leva a surra. Nesse caso, o cliente continua podendo transferir de si a sua responsabilidade. O ataque feito a Freud pode parecer transformá-lo na causa de todos os males da sociedade moderna. Entretanto, só parece. Ninguém está dizendo que Freud ou suas crenças produziram doença nos pacientes. Tudo o que se pode dizer de Freud é que suas ideias encorajaram pessoas irresponsáveis a persistirem em sua irresponsabilidade e a aumentá-la. Ele deu sua aprovação à conduta irresponsável e a fez respeitável. Suas ideias são iatrogênicas.
geradoras da necessidade de terapia, somente em que elas podem produzir complicações secundárias. Freud não fez que as pessoas se tornassem irresponsáveis, mas forneceu uma fundamentação racional, filosófica e pseudocientífica para as pessoas usarem a fim de justificar-se. Freud é uma causa dos males da sociedade moderna somente como um fator causante de complicações, não como causa básica daqueles males. A causa última é o pecado. Para onde isto nos leva? Tudo isso é pertinente aos cristãos. Moore pergunta: terá a religião evangélica vendido os seus direitos de primogenitura por um prato de sopa psicológica? A indagação é deveras penetrante. Todo conselheiro conservador deve ver nessa questão, levantada por Moore, um desafio implícito. Quase todos os livros recentemente publicados para ministros, mesmo os de linha conservadora, foram escritos na perspectiva freudiana, no sentido de que, em grande parte, repousam nas pressuposições da ética freudiana da irresponsabilidade. Onde quer que se sigam essas pressuposições, o emprego que os ministros fazem dos princípios freudianos vem se prestando para perpetuar hostilidades e ressentimentos existentes e tendem a alargar as brechas nas comunicações, uma vez que encorajam os consultantes a lançar a culpa sobre outros. Os institutos especializados em saúde mental são dirigidos de modo a persuadir os ministros de que não podem. A expressão mais frequente é que não ousem dar ajuda aos doentes mentais. As grandes palavras dessas conferências são referir e transferir. Nas escolas, os professores sentem-se desarvorados, temendo disciplinar seus alunos com risco de prejudicá-los psicologicamente. Assim é que tendem a confiá-los a especialistas pertencentes ou não ao sistema, sem perceber que em suas salas e aulas eles têm uma das mais excelentes oportunidades para dar aconselhamento proveitoso. Pois o contato diário cria as condições ideais para mudanças e desenvolvimento. Este livro toca uma tecla inteiramente nova, tecla que há muito já deveria ter sido tocada. Em vez de ceder e transferir aos psiquiatras embebidos em seu dogma humanista, os ministros do Evangelho e outros obreiros cristãos vocacionados por Deus para socorrer pessoas em aflição serão estimuladas a reassumir seus privilégios e responsabilidades. Cederão e transferirão só como exceção, jamais como regra, e ainda assim somente para outros obreiros cristãos mais competentes. Sua tarefa é atender a consultas. A tese deste livro é que conselheiros cristãos qualificados, adequadamente treinados nas Escrituras, são competentes para aconselhar, mais competentes do que os psiquiatras e qualquer outra pessoa. Leo Skinner, falando em novembro de 1958 em Harvard, fez este pronunciamento: o ministério comete tremendo engano no mudar as suas vestes pelas da psicanálise. Daqui a 25 anos, onde estará a psicanálise? Predigo que tomará lugar ao lado da
frenologia e do mesmerismo. O verdadeiro problema do ministro é a transferência. Ele não pode esquivar-se da questão nesse ponto. Deve perguntar-se a si próprio: vou transferir o crente que está a meus cuidados pastorais a um psiquiatra ou sanatório, ou posso fazer algo por ele? Em vista das mudanças recentes, deve submeter a nova apreciação à propaganda feita pela geração passada e perguntar de novo: quanto posso fazer? Mas para responder a essa indagação, é preciso que ele chegue a algumas conclusões acerca da natureza dos problemas dos mentalmente enfermos, assim chamados. A questão deve ser considerada a partir de uma perspectiva bíblica, começando com as pressuposições presentes nas Escrituras, negando-se a dar o selo do batismo cristão a Freud, ou mutatis mutandis amor. Procedendo-se a esse exame, ver-se-á dele que o ponto central fica reduzido à discussão desta questão. O problema fundamental das pessoas que procuram aconselhamento pessoal é doença ou pecado. O terceiro capítulo desta obra visa a esta questão, mas é preciso considerar primeiro um assunto preliminar de crucial importância.